Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais dramáticas e, sem dúvida, mais impactantes de toda a Bíblia. Gênesis 22. É uma narrativa sobre fé, sobre obediência e sobre um teste que parece, bem, impossível. Vamos juntos analisar este relato passo a passo para tentar entender o seu significado tão profundo. Para começar, vamos pensar numa questão que é o coração de toda essa narrativa. Afinal, qual seria o teste supremo da fé de uma pessoa? Essa história aqui nos dá uma resposta intensa, inesquecível e que força uma reflexão sobre até onde vai a nossa confiança. E aqui está o ponto de partida de tudo. Uma ordem divina que parece desafiar toda a lógica, todo o afeto. Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac. Isaac, o filho da promessa, o milagre que ele e Sara esperaram por décadas. O que vem a seguir é um teste de fé como nunca se viu. Então vamos analisar essa primeira parte da história. Ela já começa estabelecendo um dilema que parece não ter solução. De um lado, a fé de um homem, do outro, a vida do seu filho, e no meio de tudo, a própria palavra de Deus. É um cenário de tensão máxima desde o primeiro momento. O nosso protagonista é Abraão, que a gente já conhece como um verdadeiro pilar de fé. A jornada dele até aqui foi marcada pela confiança em Deus, mas, olha, nada poderia tê-lo preparado para o que foi pedido agora. A fé dele está prestes a ser levada a um limite simplesmente inimaginável. E aí temos Isaac, o filho. Na narrativa, ele representa a inocência, a submissão. A confiança total que ele tem no pai torna a situação toda ainda mais comovente, mais complexa, sabe? Adiciona uma camada de drama humano muito profundo a essa provação. Aqui está o nó da questão, o grande paradoxo que Abraão enfrenta. Pensa bem, de um lado, uma ordem para sacrificar o seu único herdeiro. Do outro, uma promessa divina de que os seus descendentes seriam incontáveis. E essa promessa dependia justamente de Isaac. Como é que as duas coisas poderiam ser verdade ao mesmo tempo? Isso mostra que não era só um teste de obediência, mas um teste sobre a capacidade de confiar no caráter de Deus, mesmo quando a lógica humana diz que é impossível. E como é que Abraão responde a esse comando que parece impossível? Em vez de questionar, de hesitar, a reação dele é marcada por uma ação silenciosa e imediata. A sua jornada para a montanha começa sem uma única palavra de protesto. O método dele é impressionante. Ele se levanta de madrugada, prepara tudo o que é preciso e parte. Cada passo é deliberado, mostrando uma obediência que não é hesitante, mas sim resoluta. É uma demonstração de fé em plena ação, uma confiança que se move mesmo quando não há qualquer compreensão. A tensão só aumenta à medida que a gente chega ao clímax da história, lá no Monte Moriá. É aqui, no local do sacrifício, no ponto de não retorno, que a fé de Abraão vai ser finalmente posta à prova de fogo. E esse é um momento de partir o coração, né? A pergunta inocente de Isaac, pai, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Só ressalta o peso emocional que Abraão estava carregando. É um diálogo que revela não só a confiança profunda entre pai e filho, mas a magnitude do que estava prestes a acontecer. E a resposta de Abraão se tornou uma das declarações de fé mais famosas da história. Deus proverá. Mesmo sem fazer a menor ideia de como, ele confia que vai haver uma solução divina. Essa é a essência da sua fé inabalável, uma convicção que vai muito além das circunstâncias visíveis. E então, no último segundo, quando a faca já está levantada, acontece a intervenção divina. Um anjo do Senhor chama por Abraão, impede o sacrifício e elogia a sua fé, a sua obediência. O teste tinha acabado. A tensão se resolve num momento de alívio e revelação. Isso ilustra de uma forma brilhante o conceito de provisão divina. A profecia de Abraão, aquela declaração de que Deus proverá, se cumpre literalmente. Deus de facto provê. Fornecendo um carneiro para tomar o lugar de Isaac, a necessidade foi suprida num momento exato. Ok, agora que a gente percorreu a narrativa e o seu clímax, vamos focar um pouco na análise. O que podemos aprender com essa história tão intensa? Que temas teológicos e lições práticas a gente pode tirar desse teste no altar? O tema central é, sem dúvida nenhuma, a fé. Mas a história de Abraão define a fé como algo muito maior do que uma crença passiva.
É uma confiança radical, sabe? Construída ao longo de uma vida de relacionamento com Deus que se manifesta em ação, especialmente quando os planos dele são incompreensíveis e o caminho à frente é doloroso. E ligada diretamente à fé, vem a obediência. Abraão demonstra que a verdadeira obediência não é só seguir ordens fáceis, ela nasce da fé. É a disposição de colocar a vontade de Deus acima do amor, do medo e até da própria razão, confiando que o plano divino é, no fim das contas, bom. Resumindo, o que a gente aprende aqui é que a fé é testada e muitas vezes refinada nas dificuldades. A obediência que nasce dessa fé abre a porta para a provisão e para a bênção de Deus. O sacrifício se torna uma expressão de amor e confiança e, acima de tudo, a fidelidade de Deus permanece constante, mesmo quando a nossa compreensão falha. Então, qual foi o resultado final para Abraão depois de passar por um teste tão severo? A resposta está na reafirmação de uma promessa que ele guardava no coração. O resultado da sua fé e obediência não foi só o alívio de ter o filho de volta, mas também uma confirmação enfática das promessas divinas que já tinham sido feitas a ele. A sua fidelidade foi recompensada com clareza e com uma certeza renovada. E essa promessa era a de uma linhagem imensa. O paradoxo foi resolvido. Ao estar disposto a sacrificar o seu filho, Abraão garantiu a promessa de que a sua descendência, através desse mesmo filho, seria incontável como as estrelas no céu. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa história antiga, com todo o seu drama, sua intensidade, nos desafia a pensar: o que significa sacrifício no contexto da fé hoje em dia? O que se está disposto a colocar no altar, confiando que a provisão e a promessa de Deus estão lá, do outro lado da obediência? Fica aí a pergunta para a gente refletir.